Bem, pessoal, resumão da última atualização do Infogripe é de aumento de Covid associados a idosos, né? Aumentando internação, aumentando morte, né? Eu vou fazer um resumão para você, o cenário que a gente tem visto nas últimas semanas, né? O que é que preocupa a gente desse novo cenário, né? O cenário que a gente vive esse ano é um cenário de paz. Não quero assustar vocês, nem trazer, tá voltando, vai morrer. Não é o cenário que aparece, né? O cenário é um cenário de paz. O ano inteiro, depois do fim da pandemia, depois daquele boom que teve no início de ano, a gente vive um cenário de paz, né? Só que, como a gente vive no Brasil, a gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo para observar o que aconteceu lá fora e provavelmente o que vai acontecer no Brasil. Dentro desse cenário também não é assustador, mas mostra que vai existir uma onda de Covid aqui no Brasil. Júlio, por que você consegue falar isso? Se você botar, às vezes a pessoa não tem tanta facilidade com o inglês, mas se você botar Covid, procurar em jornais norte-americanos com idioma inglês, você vai ver que o tempo todo está sendo matérias de alta de Covid em vários estados nos Estados Unidos. Jornais locais, regionais, né? O CDC traz alerta, o FDA traz alerta, volta a sugerir vacina de reforço para toda a população. É um cenário dos Estados Unidos, é um cenário da Europa. Júlio, tem se falado de isolamento, de crise? Não tem se falado nada disso. O que tem se falado é que a Covid volta a aumentar a internação, volta a aumentar a morte, logo a gente, enquanto sociedade, vai ter que agir contra a Covid, como dose de reforço de vacina e dando algumas orientações específicas para testar quando tiver sintoma e tudo. Vendo o que aconteceu nos Estados Unidos no último mês, ainda continua por lá, vendo os dados do Infogripe, onde aumenta a Covid em idoso, coisa que a gente não fala há algum tempo, a gente imagina que vai ser o cenário que vai acontecer aqui no Brasil. O que o Brasil deve fazer? Muito parecido com o que os Estados Unidos, CDC orientou, o que a Europa orientou. Nenhuma novidade brusca. Basicamente, orienta a necessidade de vacinação contra a Covid. Né? Lembrando, não só o CDC, mas o OMS também falou. O OMS falou numa nota técnica, né, da sua diretora, mostrando que estamos vivendo uma alta de Covid com aumento de 10% de casos de internação. Tudo que vocês estão acostumados a ouvir falar aqui dos indicadores, né? Tanto internação, número de casos, né, mortes por Covid. Então, dentro desse cenário, qual a orientação do OMS, que foi parecido com o do CDC, tudo isso? Importância de dar dose de reforço da vacina. Até porque o dado do Brasil, o foco maior é em população idosa. E é justamente a população que está tomando dose de reforço aqui no Brasil. O Brasil não aumentou a vacina para todo mundo, né? Acredito que até vai abrir o calendário de vacinação para todo mundo contra a Covid com dose nova de reforço. Ela tem feito pontualmente. O Rio de Janeiro fez, porque estava a vacina próxima a vencer, abriu para todo mundo. Né? Mas provavelmente isso vai acontecer aqui também no Brasil, se continuar esse aumento de casos de Covid, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. Nada para assustar, é só respondendo as dúvidas que vêm surgindo. Vocês vão ver matéria no jornal, na televisão, vão ler sobre a alta de Covid, então não precisa entrar em pânico, né? Mas saiba que realmente a gente está vivendo, né, esse crescimento de Covid. Vocês vão conhecer gente que está pegando Covid novamente, tudo isso. E lembrando que mesmo a Covid leve tem um risco de sequela a longo prazo. Por isso que o melhor é estar vacinado e não pegar Covid. Espero que tenha ajudado. Abraço.